residência, pedimos ajuda. Obrigado, viu? Tá, então a Juliana Alves entrando em contato com muitos outros ouvintes já conversaram aqui com a gente na CBN Campinas. Agora a gente está em contato com o urbanista, professor João Verde, para a gente tentar entender. Muito bom dia, professor João Verde. Foram aí 2 dias de quase 200 árvores que caíram na cidade. Isso é reflexo de falta de manutenção ou tem também a ver, professor, com essa expansão urbana desordenada e também quando a gente faz o plantio de árvores que não são para esse meio urbano? Eu cito até, tem uma mangueira, por exemplo, na Via Expressa da Aquidaban. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, ouvintes da CBN. Nós temos, são diversos problemas aí com relação à expansão urbana, ao crescimento da cidade e principalmente as ilhas de calor que são formadas na cidade por conta da grande quantidade de pisos e quantidade de edifícios, prédios, e isso tudo favorece a evaporação muito rápida e a condensação de muitas nuvens que acaba provocando os temporais. Além do problema climático, né, que o próprio planeta está vivendo. Nós temos tido problemas de enchentes no mundo todo, tornados nos Estados Unidos. Então, a sociedade vai ter que cada vez mais conviver com esse tipo de problema. Além das quedas de árvores. É lógico, é lógico. E temporais como estão acontecendo aqui por Campinas, tão fortes, né? 70 milímetros num dia, ontem 70 quilômetros por hora. É uma sequência que por muitas vezes o que a gente tem de árvores, e Campinas tem uma situação, até comparada com outras cidades da nossa própria região, de uma arborização até que satisfatória. A gente tem problemas sequenciais. Um dia, muita chuva, no outro, muito vento. Isso vai tendo uma sequência até que não aguenta mais, né? Foi como eu falei. A sociedade vai ter que se preparar para isso. Na hora que hoje nós temos um sistema de meteorologia bastante preciso, tem nos dado informações bastante precisas de perigo, as informações pelos aplicativos que informam os temporais, as localidades onde podem ter eventos fortes, temporais fortes, e a sociedade vai ter que se organizar para evitar estar na rua nesse horário, poderem se abrigar, porque nós vamos estar vivenciando esses perigos, né? Eu aprendi na faculdade, eu ensino para os meus alunos, que a pior chuva ainda não veio, e nós estamos vivenciando isso a cada dia. Agora, com relação à arborização, Campinas perdeu muito da arborização que tinha há 30, 40 anos atrás. O bairro do Cambuí era um bairro, por exemplo, extremamente arborizado e muitas árvores foram retiradas. Nós temos quadras inteiras sem árvore. E isso acaba fazendo com que as ilhas de calor sejam muito mais fortes, muito mais intensas e na formação de nuvens e formação de temporais. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: a culpa não são das árvores, a culpa é da questão clima no próprio planeta com relação ao aquecimento global. Agora, quanto mais árvores nós tivermos, menos ilhas de calor nós vamos ter na nossa cidade. Professora, o final da nossa conversa aqui no CBN Campinas com a Thalita Nonato na previsão do tempo foi exatamente: o problema não é a chuva, e agora a gente falou, o problema não é a árvore. O problema é como a gente faz, né, esse convívio com a natureza, né? Exatamente. Claro, tem que haver um monitoramento das árvores, das condições. A própria população tem exigido muito à prefeitura com relação à ligação no 56, e nós temos conhecimento toda hora, as notícias, tem pessoas há 2, 3 anos reclamando de árvores que estão em perigo, árvores que estão tombando. Eu mesmo, em Souzas, nós, há uns anos atrás, caiu um eucalipto em cima do nosso carro, sorte que não estávamos dentro, ficamos 2 dias sem energia elétrica, tínhamos uma outra árvore na frente de casa também, que segurou a parte do eucalipto e tombou mais um cedro. E foram quase 6 meses de pedido de exigência para que aquele cedro fosse cortado.
Então, a prefeitura ela vai ter que criar uma condição de atender a esses pedidos muito mais prontamente, muito mais rapidamente, para que isso possa minimizar e poder analisar as árvores, as condições de árvores que estão com doenças, etc., que provoquem mais perigo. Uma outra coisa que eu queria salientar, não quero esquecer, é que muitas árvores elas não têm estabilidade na posição que elas estão plantadas, porque calçam a árvore praticamente em volta do seu tronco. A árvore teria que estar tendo um espaço no terreno de pelo menos uma caixa de 1 metro, 1,5 metros no entorno da árvore, para ter infiltração, para as raízes poderem respirar, para poder ter uma boa infiltração de água, para essas raízes não morrerem e essas árvores não causarem tanto perigo. Então, tem muitas árvores plantadas e mantidas de forma inadequada em nossa cidade. Professor então, a João sociedade Verde tem que responder a isso, Exatamente. também tem que ver isso. Não depende só do poder público. Exatamente. Professor João Verde, urbanista, conversando aqui na CBN Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza de poder atender novamente a CBN. Tá bom, obrigado, Flávio. Eu só queria salientar uma coisa. Nós temos escutado muitas pessoas defendendo a retirada das árvores. Na verdade, nós temos que fazer justamente o contrário. Nós temos que arborizar e vegetar fazer a vegetação apropriada cada vez maior para a nossa cidade. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, professor João Verde, conversando e trazendo esclarecimentos aqui na CBN Campinas.